Oi, meus amores, a tia voltou com mais uma aula, né? Agora a nossa aula de história. E nessa aula de história, a tia vai estar passando para vocês, né? Um conteúdo bem interessante de você estar aprendendo, né? Os elementos de identificação de um cidadão, né? O que é um elemento de identificação, tia, né? É alguma coisa que vai identificar uma pessoa. Por exemplo, quando a gente nasce, nós já nascemos e logo os pais da gente correm para fazer um documento de identificação nosso, porque daí então, a partir que nós nascemos, nós precisamos nos identificar. Você sabe qual é o primeiro documento que nós recebemos? É a certidão de nascimento. Essa certidão de nascimento é de um dos meus filhos, certo? Então, quando a gente nasce, a gente recebe primeiro um registro de nascimento, certo? Então, ou certidão de nascimento, como eu tenho essa aqui que tá mostrando para vocês, certo? E também eu tenho aqui uma certidão de casamento. Por quê? Quando eu nasço, eu tenho essa daqui. Mas quando casa, tem a certidão de casamento. Também é um documento de identificação de um cidadão, certo? Mas conforme o tempo vai passando, vai surgindo outros. Quando a gente vai crescendo, o próximo documento de identificação de um cidadão é o cartão de vacina. Esse também é de um dos meus filhos. Então, o cartão de vacina passa a ser um documento de identificação. Onde a gente vai com a criança, a gente tem que levar o cartão de vacina e o registro de nascimento que eu mostrei para vocês aqui, certo? E daí vai se passando e vai surgindo muitos outros documentos, como, né? Um exemplo que eu tenho aqui, a identidade. Tem criança que já tem identidade, certo? Pode fazer identidade, se eu não me engano, é a partir de 7 anos de idade, já pode fazer uma identidade, certo? Então, nós temos também a carteira de habilitação, né? Que para poder a gente, né, usar os transportes, dirigir ele, guiar eles, nós precisamos de uma carteira de habilitação. O nosso título de eleitor, certo? Para votar, nós precisamos nos identificar. E nós precisamos do título de eleitor. E também tem outro como o CPF, né? Tem criança também que já tem CPF, meus filhos já têm. A carteira de trabalho também são documentos de identificação de um cidadão, certo? Agora você também vai poder estar aí, né, assistindo um vídeo que a tia vai passar e logo depois realizar a atividade aí nas páginas 24 e 25, tem a leitura onde vocês vão estar lendo aí, né? A 24, 25 e 26 vocês vão estar lendo o conteúdo, aprendendo sobre ele. Nas páginas 27 e 28, vocês vão estar realizando o início da nossa atividade de elementos de identificação de um cidadão, combinado? Então faz aí, assiste o vídeo, presta bem atenção e qualquer coisa só vai falar comigo no grupo, certo? Tchau, tchau, até mais! Vamos aprender sobre elementos de identificação do cidadão. Será que você sabe qual é o primeiro documento que uma pessoa recebe na vida? O primeiro documento que uma pessoa recebe na vida é a impressão planta. Você recebe esse documento logo que você nasce e nele está registrado o seu nome, o nome de sua mãe, o dia e a hora que você nasceu. E para confirmar seu nascimento, seus pais registram esses acontecimentos no cartório. E lá no cartório, quando você for registrado, você vai receber outro documento, que é a certidão de nascimento. Como eu já havia falado, a certidão de nascimento é o documento que deve ser obtido assim que uma criança nasce. Ela é emitida por um cartório e nela estão registrados diversos dados da criança, como o nome do pai, nome da mãe, o dia, a data, o ano em que você nasceu, o horário, a cor da sua pele, a cidade, o nome dos avós maternos e os avós paternos.
Carteira de identidade é o documento que identifica quem somos. Ela é emitida pela Secretaria de Defesa Social. Nela, os dados mais importantes de cada pessoa ficam registrados. É obtida mediante a apresentação da certidão de nascimento. CPF, que significa Cadastro de Pessoa Física, é um documento que possui um número único para cada pessoa. É emitido pela Receita Federal, um órgão do governo federal. Título de eleitor é o documento que nos dá o direito de votar nas eleições. É emitido pelo cartório eleitoral da localidade onde a pessoa mora. É com ele que você pode mudar a situação da sua cidade, do seu estado ou do seu país. Carteira de trabalho é o documento em que será registrado as informações sobre o trabalho e o emprego de cada pessoa. Ela é emitida pelo Ministério do Trabalho. Passaporte é o documento em que fica registrado as nossas saídas do Brasil e os nossos retornos ao país. É emitido pela Polícia Federal. Carteira de vacinação é o documento adquirido assim que a criança toma a primeira vacina. Ela é emitida pela instituição que a aplicou, pode ser o posto de saúde ou uma clínica particular. Nela fica registrado todas as vacinas que a criança deve tomar ao longo da sua vida. A certidão de casamento é o documento que registra o casamento entre duas pessoas. Ela é emitida por um cartório. Certidão de óbito é o documento que notifica a morte de uma pessoa. Ela é emitida também por um cartório. Assim, em diversas situações de nossa vida, teremos que tirar, apresentar ou exigir documentos. Portanto, é importante que possamos conhecê-los, usá-los adequadamente, cuidar para não perdê-lo e zelar por eles, para que estejam sempre em boas condições. Essa foi nossa aula sobre elementos de identificação do cidadão.